E nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, as minhas e as suas, aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso quadro. Seu advogado, Dr. Irlan Melo. Que bom revê-lo. Bom dia, tudo bem, Carol? Tudo bem, Sérgio? Bom dia, doutor Irlan. Uma honra tê-lo aqui no nosso programa Seja novamente. muito bem-vindo. Eu é que sou abençoado, Um dos quadros mais esperados do programa é o seu. Oh, que bênção, né, pastor? Glória a Deus por isso, né? Eu aprendo com força com Eu você. aprendo tanto que eu levo ele até pra rádio. Aí, tá vendo? A Carol esperta. Então, se você aí, às segundas-feiras, de 20 horas às 22, na Rádio Super 90.1, para mulheres com a Carol. E, vez por outra, nós temos o doutor Irlan Melo ali falando. Isso aí. É uma bênção, né? O pessoal é muito receptivo, O que é né? bom precisa ser repetido, né, Carol? É verdade. E às vezes o público é diferente, né, Sérgio? Então a gente tem que aproveitar e compartilhar com todo mundo. Aquilo que é bom tem que ser compartilhado, dividido. Doutor Irlan, já temos perguntas para o senhor. É só você chegar que já tem pergunta pronta para o senhor. Preparado? Está preparado? Preparado. Bora lá, então. Vamos lá. Uma delas fala o seguinte: dentro da Declaração dos Direitos das Crianças, você poderia destacar alguns dos direitos ali mencionados, doutor Irlan? Foi interessante, Carol, essa pergunta. Por quê? Porque existe a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E através dessa declaração, nós extraímos a Declaração do Direito das Crianças, que foi aprovada em 1959. É como se fosse um embrião do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E ali você tem... Lá que gerou. Lá gerou o Estatuto. Então ali você tem várias situações onde se protege a criança. Por exemplo, no direito à vida, direito, por exemplo, de ser protegido contra a violência doméstica. Nós estamos vendo situações onde muitos pais, eles abusam do direito de correção, no sentido de que passa de uma questão educacional para uma questão de violência doméstica. Isso é crime previsto no nosso Código Penal e também temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também na Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Também a criança tem o direito de ser protegida pela família e pela sociedade. Até porque a criança e o adolescente são os pontos mais fracos, né, da nossa sociedade. São frágeis, porque né? são muito frágeis. Por quê? Porque eles estão em formação ainda, né? A sua vida está em formação, os seus conceitos. Então é importante. E algo muito importante também dessa declaração, que é o direito à educação. Muitas crianças têm o seu direito tolhido em relação à educação. Por quê? Porque desde muito cedo são obrigadas a contribuir para o sustento da família e, no caso, para o seu próprio sustento, né? E também o direito à saúde. Infelizmente, nós vemos também no nosso país muitas crianças que determinados tipos de doenças não são diagnosticadas mais cedo. Por quê? Porque elas não têm direito à saúde. Agora, nós estamos vendo, por exemplo, a situação de vacinação, né? Muitas mães, muitos pais reclamando que não estão conseguindo vacinar os seus filhos por falta da vacina. É um direito universal das crianças, você ter também o seu direito à saúde. Então, dos mais importantes é isso: direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito a ser criado numa família. Fiquei pensando, isso não devia nem ter... Isso tinha que ser algo natural, né? Não precisaria nem ser legislado a respeito disso. Mas como a inversão de valores, né? Mas no a gente mundo vê, hoje, até explorando isso aí, quando você diz que a criança ela tem o direito de ser protegida pela sociedade e pela família, não foi isso que você disse? Isso. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós recentemente não, ontem, especialmente eclodiu aí uma história numa escola aqui em Santa Luzia, onde eles passaram para as crianças ali de 10, 11 anos um texto com conteúdo erótico e violento. E um negócio assustador. Entra nesse conceito aí, doutor Irlan? Entra nesse conceito, se os pais chegarem, vamos dizer assim, se mobilizarem, entrarem com uma ação contra o Estado, porque ali a escola é a representatividade do Estado também, não é? Então, cabe uma ação ali? Doutor? Cabe sim, cabe uma intervenção, em primeiro lugar, uma intervenção dos pais em relação à direção.
A própria direção já deu, pelo que eu percebi na mídia, deu uma desculpa totalmente esfarrapada, né, dizendo que aquilo foi sem querer, que eles pegaram na internet, não avaliaram o conteúdo. Eles não avaliam? Mas é o tal negócio, como que é sem querer se eles estavam estudando a vida do autor para uma mostra literária lá? Então, é uma desculpa esfarrapada, né? É uma desculpa totalmente esfarrapada, não existe essa desculpa. Mas aí o que acontece? É possível, então, fazer uma intervenção. Por exemplo, os diretores de escolas são eleitos. Mas é possível, por exemplo, a Secretaria de Educação fazer uma intervenção para retirar essas pessoas de lá. Para isso, os pais precisam pressionar o secretário de Educação do nosso estado. Agora, os pais que se sentirem lesados por conta disso, por quê? Porque é uma afronta contra a dignidade das crianças. Você, pastor, usou a expressão erótica, mas eu creio que a expressão correta é uma expressão que é a palavra pornográfica. Pornográfica. Porque, na verdade, assim, a literatura que foi utilizada ali é um linguajar chulo, pornográfico e que, em hipótese alguma, uma criança ou um adolescente poderia participar dessa leitura. Quanto mais crianças de 10 e 11 anos de idade. Doutor Irlan, dentro disso eu quero fazer só aqui um comentário ao nosso querido telespectador aqui, o seguinte: em entrevista, a autora desse poema, olha para você ver o que é para nossa vergonha enquanto sociedade e vergonha para nós igreja, porque nós precisamos nos mobilizar contra isso. A autora desse poema, ela disse, mas eu fiz só um poema relatando a questão de ciúme e quando eu declamei em alguns lugares por algumas vezes, as pessoas até riram. Ou seja, você aceita essa condição pornográfica e violenta na sua vida rindo. E o pior, você sabe o que essa autora disse? Ela disse que nada do que ela escreveu seria pior do que se ouve dentro das letras das músicas de funk, que aí estão, que os seus filhos estão assistindo, estão ouvindo, estão colocando os seus iPods, iPads e etc. E também nada tão violento ou pornográfico quanto o que se assiste numa novela das 8, palavras da própria autora. Então, nós vimos aí a degradação da sociedade nesse meio. E é responsabilidade dos pais. Não, que isso? Aqui fazer esse desabafo, porque eu fiquei revoltado com isso. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque a responsabilidade é dos pais e o Estatuto lhe dá essa responsabilidade para os pais, para que eles direcionam. Eles indicam o caminho para os filhos e se você tem uma permissibilidade tão grande de se ouvir determinado tipo de música, como o pastor Serginho falou, de permitir determinado tipo de novela que se coloque na sua casa, às vezes a gente luta tanto, né, para educar os nossos filhos, mas... Não é nem horário nobre, mas é horário pobre. É verdade. Pelo amor de Deus. E às vezes você está falando da novela num horário mais nobre, mas também nós temos 5 horas da tarde, 5h30, nós temos conteúdo, entre aspas, para jovens e adolescentes, cuja linguagem também... Incentivos do sexo antes do casamento, incentivos de uma vida de... promiscuidade. E pular etapas. Uma criança já beijando na boca. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, né? E quando você vai ser adulto, vai viver as coisas de adulto. Então, pulando etapas, isso tudo é um problema, né? É um grande problema. Até diante disso, a nossa própria lei defende isso, doutor Irlan? Olha só, nós estamos completando agora... que está sendo então, jogada dentro da nossa casa. Nós estamos completando agora 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ele foi criado justamente para proteger a criança e o adolescente. Mas quem é criança para o Estatuto? A criança para o Estatuto é toda aquela pessoa que tem até 12 anos. E entre 12 e 18 anos, o Estatuto entende que esta pessoa já é um adolescente. O objetivo do Estatuto é justamente proteger a infância e a juventude dessas pessoas, para que elas possam se desenvolver na plenitude daquilo que elas poderiam ser, sem a interferência, ou seja, sem que a sociedade ou os pais, de uma certa forma, prejudiquem isso. O objetivo é cuidar, é educar e não estragar essa pessoa que está em formação. E nesse Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor Irlan, quais que são aqueles que a gente pode dizer os principais direitos das crianças aí previstas nesse Estatuto?
Interessante, pastor Serginho, quando você fala isso, me veio nós estamos falando dessa situação, me veio à mente, por exemplo, pais que desesperados porque o seu filho ele está no mundo das drogas, até amarram, algemam, prendem o seu filho na cama para que ele não saia e até possa perder a sua vida. Um dos principais direitos da criança e do adolescente é o direito à liberdade. É por isso que nós temos situações onde a liberdade ela está de uma forma tão exacerbada que você acaba utilizando isso contrário à sua própria vida. É a libertinagem? É a libertinagem. Ser livre não é você fazer o que você quiser, quando você quiser. Ser livre é você conseguir dizer não para as coisas erradas. É você dizer não para as drogas, é você dizer não para a prostituição, não para a mentira. Então, no Estatuto, nós temos, por exemplo, o respeito à dignidade humana. Né? Eu tenho um caso, pastor, lá na... O que? Foi tudo que não aconteceu? Que não aconteceu, não aconteceu. Eu tenho o caso de uma mãe que ela é da igreja que eu frequento e que o seu filho já estava marcado para morrer. E ela desesperada, tentando prender ele em casa, ele não ficava. Certa vez, ela fez um pedido para ele. Disse para ele assim, eu quero que você vá em uma reunião. Ah, mas que reunião é essa? Numa célula. E por ele ter ido uma vez nessa célula, ele entregou a sua vida para Jesus, a sua vida foi totalmente transformada e hoje ele é um marido fiel, ele é um líder de excelência e ele está na presença de Deus. Então, hoje ele é livre. Hoje ele é livre. Ele pode dizer não às E ele achava que ele era livre antes. Isso, que acabavam com ele, né? Exatamente. E aí, sobre direitos, doutor, eu queria saber, uma criança que ela é abandonada, sim, ela tem direito a ser adotada? Olha, boa pergunta, Carol. Imagina que uma criança foi abandonada, normalmente ela pode estar num orfanato, ou então ela pode estar numa casa onde está sendo protegida e tudo. Existem regras para adoção no Brasil. Existe uma forma de adoção que nós chamamos de adoção à brasileira, que é o quê? Quando um pai entrega o filho para outra pessoa cuidar e aí depois de alguns anos essa pessoa resolve fazer o processo de adoção. Isso não é o correto. O correto é que desde o início você passe pela intervenção do Estado, porque o Estado vai verificar as condições dessa família, se essa família tem condições de cuidar realmente, se o filho ele vai se adaptar, há todo um período de adaptação para se verificar. Então, uma pessoa que foi abandonada, ela pode sim e deve ser adotada. Existem muitas crianças que estão aguardando para ser adotadas. Porém, acontecem algumas situações, Carol. Por exemplo, crianças que têm problemas de saúde. Normalmente, essas crianças, elas só são adotadas por estrangeiros. Porque os brasileiros não querem? Não querem. Crianças com mais de 7 anos. Crianças com mais de um irmão, porque quando é um casal ou são dois, ainda você consegue a adoção aqui dentro do Brasil. Porém, mais de 2 irmãos, normalmente as adoções são feitas por estrangeiros. E existem, inclusive, situações onde os estrangeiros eles querem mais do que 2 crianças para ser adotado. É claro que há um estudo, há uma preparação, há todo um planejamento para que essa adoção ela seja de fato eficaz. Porém, depois que sai do país, não existe mais nenhum tipo de fiscalização. E tem facilitado o estrangeiro sim, a adotar. Mesmo o período dele é muito menor do que a pessoa que está aqui. O período de convivência são de 30 dias apenas. Porém, o processo ele pode demorar até 2 anos. Mas o período de convivência são 30 dias. Então, se você faz um dossiê, ou entre aspas, um book muito bonito e apresenta isso para o Estado, e depois você vem aqui e durante 30 dias, entre aspas, você vive um papel de ator, às vezes você vai embora e leva essa criança ou esse adolescente e aí está tudo nas mãos de Deus. Misericórdia. Sim. E agora, Irlan, uma pergunta aqui sobre a questão do trabalho. Sim. A criança, ela tem o direito de trabalhar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que até os 16 anos, a criança e o adolescente ele é proibido de trabalhar, com exceções. Qual é a exceção? A exceção é o aprendiz.
O aprendiz, ele pode trabalhar a partir dos 14 anos. É o menor aprendiz. É muito interessante fazer isso, sabe por quê, pastor? Porque nesses momentos a pessoa se dedica, se esforça e aí depois, quando ele atinge a maioridade, muitas vezes as empresas já contratam essa pessoa. Por quê? Porque se está dando certo desde os 14 ou desde os 16, para que você demitir a pessoa? É muito melhor você continuar com ela, não é? Então, assim, é uma mão de obra treinada, capacitada, né? Treinada e capacitada. Porém, olhando na outra situação, nós vemos também o seguinte, existem muitas situações de trabalho infantil no Brasil. Então, assim, nós devemos, sim, denunciar. Às vezes, eu não sei se você já presenciou isso, mas eu já presenciei muitas vezes mães com filhos no colo, ou filhos de 2, 3 anos, começando a aprender a andar no sinal de trânsito. Já, várias vezes. Nós que vivemos em grandes metrópoles, né, a gente presencia isso aí constantemente até. Constantemente. É uma constância. Isso é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa mãe, inclusive, ela pode perder a guarda do filho por conta de uma situação dessa. Entendeu? Aí você fala, mas não tem com quem deixar. Existem creches, existem as UMEIs, existem situações onde você pode deixar o seu filho, sim, mas precisa procurar. Agora, por exemplo, doutor Irlando, no meu caso, eu comecei a trabalhar com meu pai, ajudando nos finais de semana. Meu pai trabalhava com comércio, feira livre, né? Então eu ia aos finais de semana com ele para a feira livre. Sim. Era a parte da manhã ali, sábado e domingo. Isso nunca me trouxe nenhum problema. Sim. Com 15 anos, eu já tive o meu primeiro emprego. Okay. Era emprego, era funcionário de um banco aqui de Minas Gerais. Nunca me fez falta. A gente também tem que considerar isso, né? Tem que considerar. Porém, no seu caso, por exemplo, quando você ia, você não ia com uma obrigação diária, correto? Com seu pai. Não era uma obrigação diária, você estava ali participando daquele momento e tudo mais, aprendendo ou tendo gosto pelo trabalho, né? De vez em quando os meus filhos também vão lá no escritório, bagunça tudo. E qual criança não gosta de onde o pai trabalha, né, gente? E é legal e tudo. Agora, imagina se eles fossem obrigados a ir lá todo dia, aí já não é uma situação legal. Por quê? Porque a minha mais velha tem 14 anos. Então, assim, não é interessante para ela. Agora, a partir dos 14 anos, como menor aprendiz, é um horário reduzido, horários de 4 a 6 horas, para a pessoa ir começando a se adaptar. Por quê? Porque ele está com uma formação. Conciliar também com o estudo, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, pastor, porque se você não estiver estudando, você não pode ser um menor aprendiz. E outra coisa, o Ministério do Trabalho, ele tem sido implacável com as empresas que não contratam menores aprendizes. Eles têm efetuado multas para as empresas, por quê? Porque é obrigatório para as empresas, com no mínimo 50 funcionários, ter no mínimo 1 ou 2 menores aprendizes. Então, e para quê? Para que haja o desenvolvimento disso. Claro. Não é? Antes de fazer uma pergunta, eu quero só registrar aqui um comentário da Wanda a respeito dessas músicas com letras imorais. Ela é de Sete Lagoas. São músicas gritantes que invadem as nossas casas. Às vezes passamos aí nas ruas com crianças e as letras obscenas incomodam. É isso mesmo. Temos que orar mesmo, motivo de oração. E falando sobre abandono ainda, doutor Irlando, eu queria que o senhor falasse para mim o que seria o abandono material e o afetivo. Excelente pergunta, por quê, Carol? Nós vivemos hoje numa sociedade onde existem filhos órfãos de pais vivos. É triste, né? Por quê? Porque há justamente o abandono afetivo. O que é o abandono afetivo? Não importa que você pague a escola, que você pague o plano de saúde, mas a criança e o adolescente, elas têm o direito de ter a convivência com os pais. E muitas vezes você não tem a convivência com os pais. E aí o que acontece? Por exemplo, nós já temos decisões judiciais, inclusive em última instância, no Superior Tribunal de Justiça, onde pais são condenados por terem abandonado afetivamente os seus filhos. A condenação é uma condenação monetária. Por exemplo, eu me lembro de um caso onde o pai foi condenado a pagar a filha R$200 mil. Esse valor não vai suprir aquela carência. Esse valor não adianta, mas é como se fosse uma penalidade para que o pai fizesse o seu papel. Não é? Na última vez que eu estive aqui, o pastor Serginho, inclusive, lembrou, por exemplo, na questão onde a filha do Pelé, né, ela foi reconhecida, mas ele nunca
a reconheceu afetivamente. Foi uma opção dele. E ela acabou morrendo, né? E aí acabou assim. Câncer, que se a gente for olhar na raiz ali da coisa, essa amargura, né? Pode ter brotado, mesmo porque se você olhar, pastor, a medicina e a ciência já diz que 99% das doenças são psicossomáticas. Elas começam primeiro no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções, para depois vir para o nosso corpo. Então, muito provavelmente pode ter acontecido isso sim. Agora, ela teve o direito ao reconhecimento da paternidade, mas ela nunca teve o reconhecimento à afetividade. Então, o abandono material é quando você não provê à criança e ao adolescente as circunstâncias da vida, ou seja, os meios de sobrevivência, de subsistência. Então, por exemplo, ela não tem condição de se alimentar, condição de ter uma escola, de ter saúde. Isso é o abandono material. Agora, o abandono afetivo é quando você não dá amor, não dá carinho. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém tem tempo para nada. Nós estamos o tempo todo correndo. Mas eu quero te dizer, principalmente para você pai, para você mãe que está aí, olha, o seu filho, ele não é um fardo, ele é uma bênção que Deus te deu. Então, não abandone o seu filho. Cuide do coração dele, cuide das emoções dele, dê amor e carinho para ele, porque isso vale muito mais do que qualquer condição monetária que você possa dar para ele. Irlan, agora, sim, como que funciona a questão dos alimentos que os pais devem prover aos filhos e até quanto de idade, até qual a idade que eles têm esse direito? Olha, os pais eles têm a obrigação de prover os alimentos aos filhos, quer estejam juntos, quer estejam separados. No caso de um divórcio, de uma separação, nós temos o quê? Nós temos que o juiz ou as partes chegam num acordo e determinam o valor dos alimentos. Esse valor é fixado de acordo com o quê? Com a necessidade e com a necessidade dos filhos, a capacidade financeira dos pais, vendo também a questão da proporcionalidade. Então você vê aí, por exemplo, se um filho tem uma necessidade de alimentos para se educar, para sobreviver, de R$1.000, os dois pais precisam chegar num acordo e prover isso. Agora, até quando isso é necessário? Até quando persistir essa situação de necessidade. Existem casos e a jurisprudência no Brasil é muito farta, por exemplo, de que um filho que completou a maioridade, completou os 18 anos, mas ainda está estudando, está fazendo uma faculdade e essa faculdade demanda dinheiro, pode ser mesmo uma faculdade pública, mas ele precisa, por exemplo, se deslocar, ele precisa se alimentar. Então, o material, os livros, né? Então, nessa circunstância, pastor, os juízes entendem que ainda continuam sendo devidos os alimentos. Mas a partir do momento que cessa essa necessidade, essa necessidade pela situação do filho, aí sim pode-se pleitear a exoneração dos alimentos. E é importante a gente falar isso principalmente para os pais que estão ouvindo e que pagam pensão alimentícia. Completou 18 anos, não é automático. Você precisa ingressar com ação na justiça de exoneração de pensão alimentícia, porque senão você continua pagando. E aí você só vai cancelar isso após uma decisão judicial. Era uma decisão judicial que fixou os alimentos, uma decisão judicial que precisa cancelar os alimentos também. E eu pergunto, doutor Irlan, no caso dos maus tratos, o que fazer? Então, vamos imaginar, nós vimos, né, Carol, infelizmente no Brasil, uma situação lá no Rio Grande do Sul, daquele menor, que ele tentou até procurar ajuda, mas ele não foi ouvido, né? O menino Bernardo, né? Isso. E ele procurou ajuda, não foi ouvido. O que precisa fazer? Se a criança ou adolescente, ela não tem condições de falar por si mesma, você que é vizinho, parente, você que percebe que tem algo estranho, as professoras, os professores na escola, percebeu que tem algo estranho, você pode chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência ou então procurar os conselhos tutelares, porque os conselhos tutelares, eles são os guardiões, eles são a equipe que vela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você pode fazer uma representação, você pode fazer um pedido para que seja feita uma averiguação e aí vai se perceber se realmente aquela criança ou aquele adolescente ele está sendo vítima de maus tratos. Se ficar comprovado, esta família pode perder inclusive a guarda desse menor e essa guarda pode ser
pode vir a ser tutelada pelo Estado. E a partir daí, o Estado vai tomar a decisão sobre qual é o melhor caminho para essa criança. Uma família substituta, adoção ou os pais passarem por um tratamento. Acontece muito, pastor, por exemplo, de pais usuários de drogas, de pais que estão ligados muito na bebida e os filhos ficam totalmente abandonados. E aí chegam em casa, às vezes, e batem nos filhos, e os filhos não têm para onde ir. Não é? Situações onde o filho, por exemplo, é que tem que fazer o seu almoço, né? Totalmente indefeso. E então, às vezes a gente vê crianças tomando conta de crianças ali por causa que os pais querem sair. Exatamente. Então, assim, a gente precisa preservar a infância dos nossos filhos e das crianças. Agora, Irlan, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo aí, em linhas gerais, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele de fato, ele protege as crianças? No Brasil a gente sempre diz assim, existem leis que pegam e leis que não pegam, né? Eu posso dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que realmente pegou. Ela é uma legislação muito avançada, porém, o que nós estamos fazendo aqui nesse quadro é o que justamente o governo poderia fazer em relação ao Estatuto, divulgar. Você não consegue exigir o seu direito se você nem sabe qual é o seu direito. O Estatuto tem muitas regras, tem muitas situações onde a criança e o adolescente ela é protegida, mas para isso ele precisa exercer o seu direito. O Estatuto é algo bom que veio para proteger, mas nós precisamos fazer uso dele. Então são 25 anos que nós podemos sim comemorar. Comemorar porque tem muitas coisas que ainda precisam mudar, mas tem muitas coisas que já foram mudadas. Então nesses 25 anos nós precisamos dizer o quê? Que o Estado está buscando cuidar melhor dos nossos crianças e adolescentes, mas nós também, como partes desse Estado, precisamos ajudar. Esse é o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Maravilha! Ótimo, amei. Volta mais, viu, doutor? Vou voltar, se Deus quiser. E veio muito a calhar, principalmente com esses fatos atuais aí que temos visto. Infelizmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.